Fala pessoal, belezinha? Dando sequência então em nossas aulas, nesta revisão que estamos fazendo sobre o que estamos aprendendo lá no curso Practitioner, falaremos então sobre as pressuposições da PNL. Lembra que as pressuposições são 13 princípios básicos que pressupõem algumas bases da PNL, ok? Então são 13 pressuposições básicas da programação neurolinguística. A primeira é esta que nós conversamos bastante até no vídeo anterior. Aliás, se você não assistiu os vídeos anteriores, nem assista esse, assista na sequência para que você consiga formular melhor as suas ideias. A não ser que você já esteja sentindo-se bastante experiente na PNL, aí tudo bem, aí você pode seguir aqui, ok? Mas se você estiver ainda sentindo-se na fase de aprendizagem, construindo as suas bases, os princípios, eu sugiro que, se você não viu os vídeos anteriores, vá até os vídeos anteriores, assista-os com calma, anote se necessário e depois você vem para este aqui. E no vídeo anterior nós falamos bastante sobre o lance de mapa não é território. Então, mapa é aquilo que nós consideramos por subjetividade. O que é subjetividade? É o nosso entendimento de mundo, de experiências que nós temos acerca do que está acontecendo ao nosso redor. Cada um tem a sua leitura de mundo, cada um tem o seu modo de perceber as coisas, de construir as próprias experiências. Então, em PNL, isto nós chamamos de mapa, pois quando você vê o mapa do Google Maps, você vai buscar algum lugar que você precisa ir e você abre o Google Maps e vê ali o mapa. Você naturalmente sabe que aquela é apenas uma representação muito simplificada do território propriamente dito. Então, o mapa é sempre uma versão simplificada do território, por isso que o mapa não é o território. Quando nós trazemos isto para a PNL, o mapa, ou seja, a subjetividade, não é o território, ou seja, a objetividade. O mundo lá fora não é o mundo que está acontecendo aqui dentro. Então, lembra que tudo vem para o nosso filtro pessoal. Capta, forma, sente e representa. Então, nós sempre estamos dando o nosso entendimento, a nossa interpretação para as coisas que estão acontecendo. Tudo está sendo filtrado. E quando as coisas são filtradas, elas formam o nosso mapeamento de mundo, o nosso modelo de mundo. Então, o mapa, ou seja, a nossa subjetividade, é a nossa experiência interna acerca do que está acontecendo no mundo externo. O mundo externo é o território. Então, para nós, só é possível perceber o território através do nosso mapa. Só é percebível o objetivo através do subjetivo. Por isso, esta pressuposição, mapa não é território, ou seja, o que está acontecendo é diferente de como nós estamos sentindo e percebendo a experiência. O significado que nós estamos dando para as coisas é um significado muito particular, que está muito relacionado ao nosso ponto de vista, à nossa cultura, aos nossos valores morais, às nossas crenças, as regras que nós utilizamos para interpretar a vida. E isto é bem diferente do fato em si. Então, quando nós experimentamos um fato, ao darmos o nosso entendimento, o nosso significado a este fato, estamos experimentando-o subjetivamente, estamos mapeando aquele fato. O fato em si é o território, o mapa é a experiência que nós criamos em relação ao fato. Então, mapa não é território.
Cada um faz o melhor que pode, considerando o contexto e os recursos que possui no momento. O que é contexto? Contexto é o que está fora. O que é recurso? Recurso é o que está dentro. Então, considerando o contexto, as coisas que estão disponíveis para nós aqui fora, considerando os recursos, os sentimentos, emoções, imagens, experiências internas que nós temos dentro. Considerando o recurso dentro, considerando o contexto fora que nós temos disponíveis no momento, nós sempre estamos fazendo o melhor que nós podemos com base no que temos de recurso e de contexto. Então, às vezes a pessoa não faz algo muito bem. O que faltou? Paciência. Então, se tivesse o recurso da paciência, teria feito melhor? Provavelmente. Uma pessoa não desenvolveu muito bem um projeto. O que faltou? Dinheiro para investir naquele projeto, contexto. Se tivesse esse contexto, dinheiro para investir, provavelmente faria um projeto melhor? Com certeza absoluta, faria um projeto melhor. Então, considerando o recurso, considerando o contexto, cada um faz o melhor que pode. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Comportamento e intenção são coisas diferentes, lembra? Comportamento é algo executado para suprir a intenção. Então, às vezes, uma pessoa mata a outra. Intenção positiva, manter segurança. E para sentir-se seguro, segura, matou a outra pessoa. Ou intenção positiva, sentir prazer. Para sentir prazer, matou alguém, para ter prazer com a morte da outra pessoa. Às vezes uma pessoa faz tráfico de drogas, intenção positiva, ter felicidade, porque ao traficar a droga tem dinheiro, dinheiro faz comprar coisas, comprando coisas faz sentir felicidade. Então, para suprir a intenção positiva, muitas vezes nós adotamos comportamentos que são consideráveis negativos e alguns realmente em relação aos nossos valores e crenças pessoais para nós serão julgados como negativos. Então, às vezes a pessoa adota comportamentos negativos para suprir intenções positivas. Mas a intenção é sempre positiva, é sempre a busca pelo prazer. Não existem erros, apenas resultados. Como certo e errado são questões subjetivas, significa que o que é certo para um nem sempre é certo para outro. O que é errado para um nem sempre é errado para o outro. Por isso, não existem erros, apenas resultados. Se você fez alguma coisa que não trouxe o resultado que você esperava, você vai dizer que isto foi errado. Se você fez algo que era o que você esperava, talvez você diga que aquilo é certo. Então, não há erro, apenas o que existem são resultados em relação às iniciativas, aos comportamentos, às coisas que nós fazemos. Pois, se fosse certo, seria para todo mundo. Se fosse errado, seria para todo mundo. Como não é assim que acontece, como certo e errado são apenas questões subjetivas, significa que, em verdade, o que está acontecendo no fato é apenas um resultado. Então, no território, apenas existem resultados. No mapa, sim, tem o lance de certo e errado, porque é a questão da subjetividade. Mas, se você observar pelo fato em si, o fato em si não está certo, o fato em si não está errado. O fato em si é apenas o resultado de uma ação. As pessoas têm ou potencialmente têm todos os recursos que necessitam para agir efetivamente. Então, nós possuímos em potencial, às vezes não está eliciado, não eclodiu aquele recurso, mas nós temos aquele recurso dentro de nós. E às vezes nós temos este recurso mesmo disponível a nós. Às vezes nós temos esse recurso que já foi eliciado em algum momento, mas que está sendo omitido por nós. Independente, nós temos esse recurso, seja em potencial, ou seja, precisa ser eliciado, ou então omitido. Já foi eliciado, mas está deixando de ser explorado,
deixando de ser usado, ou às vezes é um potencial que pode tornar-se ainda mais potencializado. Seja como for, nós possuímos o recurso que precisamos para agir de forma efetiva, de forma excelente, a fim de melhorarmos os nossos resultados. Mente e corpo formam um sistema único. A nossa mente é a nossa parte abstrata, o nosso corpo é a nossa parte concreta. Mas ambas as partes se mesclam em um contexto só, formando-nos como seres humanos que somos. Por isto, tanto a questão da nossa mente, que é do nosso abstrato, quanto a questão do nosso corpo, que é do nosso concreto, estão, em verdade, sendo experimentados em um bloco só. O nosso corpo e a nossa mente estão em uma mesma e única estrutura que nos compõe como seres humanos que somos. Entretanto, é igual àquela metáfora que nós falamos na PNL, talvez você se lembre, sobre o suco e a água. Quando você pega um copo de água e pega o pozinho do suco, você tem duas substâncias distintas, pó e a água. Na metáfora, a água é a mente, na metáfora, o pó é o corpo. E aí você consegue percebê-los de forma distinta. Mas se você abre o saquinho do suco em pó e joga na água e mexe, deixa de ser água para tornar-se suco, muda a cor, muda o cheiro, muda o gosto, enfim. Então, quando você coloca o pó na água, mexeu, vira suco. Então, o suco é o subproduto da união de pó e água, da mesma forma que nós, seres humanos, somos o subproduto da união de corpo e mente, mente e corpo. Da mesma forma que ali no suco não dá para saber onde começa a água e termina o pó, da mesma forma, aqui em nós não dá para saber onde começa a mente e termina o corpo. As coisas estão mescladas de tal forma que aparentemente torna-se uma outra coisa, um subproduto. Então, lá no suco tem água lá dentro, tem pó lá dentro, mas não dá para saber onde um começa e outro termina. No ser humano, tem mente aqui dentro, tem corpo aqui em nós, mas não dá para saber onde um começa e outro termina. Então, mente e corpo formam um único sistema. Se você não está obtendo o resultado desejado, dê flexibilidade à sua ação. Porque se você fizer as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Não tem erro, só tem resultado. Se você quer melhorar o seu resultado, é importante você flexibilizar a sua ação, fazer uma coisa diferente. Flexibilizando a sua ação, você aumenta as suas possibilidades, amplia os seus potenciais. O estresse gera energia positiva que pode ser aproveitada. Quantas vezes você ficou de saco cheio de uma coisa e tomou uma iniciativa com base nesta sensação de estar de saco cheio? Ficou com raiva disso e tomou uma atitude, tomou uma iniciativa. Quantas vezes as coisas estavam paradas, não iam para frente, você não aguentava mais aquilo, ficou estressado, estressada com aquilo e não aguentando mais, tomou uma iniciativa. Então o estresse, ele gera uma energia positiva e você pode usar esta energia positiva para resolver algumas coisas e aproveitando-a a fim de gerar evolução pessoal, resolução de problemas, melhora de resultados, enfim. Então, o estresse, se você souber aproveitar, ele pode ser muito produtivo e positivo para eliciar estados adequados frente a circunstâncias específicas. Se você continuar a fazer as coisas exatamente como fez, continuará a obter exatamente os mesmos resultados, que é mais ou menos o princípio daquela que já observamos anteriormente. Então,
Se você faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, se você bate na mesma tecla, na hora você vai bater no mesmo resultado. Então, uma vez que a gente deseja obter um resultado diferente, naturalmente, é preciso fazer uma coisa diferente. Flexibilizar a nossa ação. Fazer algo diferente para aumentar os nossos potenciais e ampliar as nossas possibilidades. Se você faz a mesma coisa, é lógico, você vai ter o mesmo resultado. O elemento controlador de um sistema é o mais flexível. Quanto maior a sua flexibilidade, mais controle você tem sobre o seu próprio sistema e sobre o sistema externo da sua vida, do seu dia a dia. Por isto, quando você dá flexibilidade à sua ação, você se torna mais flexível e tem um maior controle sobre o sistema da sua vida. Quando você muda os seus comportamentos, muda os seus caminhos para fazer coisas diferentes, na iniciativa de obter resultados diferentes, você aumenta a sua flexibilidade também e você aumenta a sua capacidade de controlar o seu sistema interno e o sistema externo que faz parte da sua vida, do seu contexto diário. Todo comportamento foi útil no contexto onde ele foi criado. Então, se o comportamento está implantado em nós, se uma crença está implantada em nós, se um padrão está incorporado, implantado em nós, é porque quando esta implantação aconteceu, quando foi instalado, é porque teve utilidade. O nosso inconsciente, ele preza pela nossa qualidade, pela nossa integridade, pelo nosso bem-estar em todos os sentidos. E ele proíbe qualquer tipo de instalação que possa nos fazer mal. Se alguma coisa nós estamos fazendo hoje que está nos fazendo mal, é porque, embora hoje esteja nos fazendo mal, no momento em que aquilo foi instalado, fez um bem. Por isso que foi permitido a sua instalação, a sua implantação. Então, o comportamento, quando ele foi instalado, ele teve uma utilidade e aí ele fica propagando-se até os nossos momentos atuais, pelo filtro da generalização. A partir de uma experiência, generaliza para todas as demais. Lembra daquele exemplo que a criança é birrenta para ganhar as coisas e ganha, faz mais birra e ganha. Então, aquele comportamento teve utilidade, porque fazer birra, chorar, gritar, espernear, rolar no chão, fazer uma doideira, gera o resultado. Ela ganha o brinquedo, ela ganha o doce, ela ganha o presente, ela ganha o que ela quer. Então, isto instala nela o seguinte princípio: se eu fizer muvuca, se eu fizer milindre, se eu espernear, se eu for birrento, birrenta, se eu bater o pé no chão, eu ganho. Se eu fizer isso, eu ganho aquilo. E aí o sistema permite a implantação. Só que a criança cresce, fica adolescente, fica adulto e às vezes esta generalização manifesta-se em momentos inadequados. Aí a gente vê adulto birrento, a gente vê adulto batendo o pé no chão para ganhar as coisas, a gente vê adulto, às vezes, cometendo absurdos quando os seus desejos não são atendidos, a gente vê adultos melindrosos, pois quando eles eram crianças, nesse exemplo que nós estamos colocando, ao agirem assim, eles ganhavam o que queriam. De alguma forma, eles recebiam, atingiam o resultado esperado. Aí, como era útil naquele contexto, o comportamento era implantado e generalizava e chega até, às vezes, a fase adulta e às vezes até idoso, né? Às vezes a pessoa morre assim, com esse comportamento. Então, todo comportamento foi útil no contexto onde ele foi criado. O responsável pela comunicação é o comunicador, porque sai da sua boca. Então, quando a gente fala, a responsabilidade é nossa. Nós nos comunicamos, então o compromisso de melhorar a nossa comunicação é nós mesmos que devemos ter.
trazer esse compromisso para nós, para que, com isto, sejamos mais responsáveis ao transmitir informações, ao emitir mensagens. Pois se comunicação não é o que sai, é o que chega, a responsabilidade é minha de fazer a comunicação chegar. É um desafio para a vida toda. A comunicação é avaliada pelo resultado que ela produz. Como que nós vamos medir se a nossa comunicação está atingindo o resultado? Pelo resultado que ela produz nas pessoas que estão sendo receptoras da nossa mensagem. Então, às vezes você fala e você pode medir isto pela expressão, pela postura, pela fisiologia da pessoa. A pessoa ela vai respondendo à sua comunicação de forma não verbal. Então você vai observando isto pelos resultados não verbais e também, claro, pelos resultados verbais, pelo feedback verbal que a pessoa te dá, mas principalmente pelo não verbal, porque o verbal muitas vezes ele se mascara, às vezes a pessoa fala uma coisa e está sentindo outra. O não verbal é impossível a pessoa mascarar porque o corpo vai entregar. Então, no módulo nesse primeiro módulo, você estudou sobre calibragem. Então, nós percebemos, calibrando a pessoa, nas microexpressões, o que a pessoa está verdadeiramente expondo em relação às recepções da nossa mensagem. À medida que a gente fala, ela reage. E aí a gente pode perceber estas reações acontecendo no corpo dela a partir daquilo que nós estamos falando. Então, a comunicação ela é avaliada pelo resultado que produz. Você colhe, calibrando pelo feedback, aquilo que a pessoa está experimentando com a sua comunicação. Então, fazendo uma revisão rápida, mapa não é território, porque mapa é subjetividade e território é objetividade. Mapa é o nosso ponto de vista, território é o mundo lá fora. Cada um faz o melhor que pode, considerando o contexto e os recursos que possui no momento. Se tivesse mais contexto, se tivesse mais recurso, faria melhor. Mas como não tinha o suficiente, o melhor que pôde fazer foi aquilo lá. Todo comportamento tem uma intenção positiva. A intenção é positiva, mas nem sempre o comportamento é positivo. Mas a intenção é sempre positiva. Então, compreender a intenção positiva da pessoa ajuda-nos a ter muito mais relevância em relação a muitas coisas que antes para nós víamos apenas sob o ponto de vista negativo. Então, quando abre o foco por esse sentido, conseguimos ter uma abrangência maior acerca do que está por detrás do comportamento da pessoa em si. Não existem erros, apenas resultados, porque erro e acerto são subjetividade. A subjetividade é um mapeamento de cada um. Como o mapa não é território, no território não tem erro, no território só tem resultado. As pessoas têm ou potencialmente têm todos os recursos que necessitam para agir potencialmente, efetivamente, maravilhosamente. Então, seja em potencial, seja já de forma acessível, todos nós temos os recursos que precisamos para agirmos de forma excelente, de forma efetiva. Mente e corpo formam um sistema único. Lembra da metáfora do suco e da água? Pó é a matéria, água é o abstrato, a mente. Quando você pega o pó e coloca na água, forma um subproduto, o suco. Nós, seres humanos, somos o subproduto da união de mente e corpo. Então, um único sistema. Se você não está obtendo o resultado desejado, dê flexibilidade para a sua ação. É um tanto óbvio, mas como no mapa não há obviedade, você pode entender assim: se o resultado que você está atingindo não é o resultado que você deseja, faça algo diferente. Flexibilize, mude a sua ação. O estresse gera uma energia positiva que você pode aproveitar. Então, como tudo tem uma intenção positiva, você pode até entender esta energia positiva como uma intenção positiva do estresse, aproveitar isto e dar um up na tua vida. Muitas vezes você, de forma inconsciente, ficou de saco cheio de alguma coisa e, devido a este saco cheio, tomou uma ação.
Às vezes você ficou com raiva de algo e graças a esta raiva você tomou uma iniciativa. Então, o estresse ele gera uma energia positiva e você pode usar esta energia para melhorar. Às vezes também você precisa entregar um trabalho, né? Esse trabalho ele precisa ser entregue, então tem o estresse de entregar este trabalho e aí com esse estresse você se dedica a executar o trabalho, a criar um trabalho com qualidade, pois você, graças a esse estresse, tem o estímulo de fazer esse trabalho acontecer. Se a gente dissesse, por exemplo, olha, o trabalho é opcional, entrega quem quer, provavelmente você não teria esse estresse, não teria essa dedicação, não entregaria o trabalho e não aprenderia coisas que o trabalho ajuda você a aprender. Então o estresse ele é importante. Você sabe, por exemplo, que tem contas a pagar. Então tem o estresse com as contas a pagar. E esse estresse ajuda você a buscar trabalho, a trabalhar, a se desenvolver, a ganhar dinheiro para pagar as contas. Isso mantém a sua mente funcionando, você evolui, você se transforma, você melhora. Você, às vezes, quer mudar de bairro porque o bairro onde você está estressando você. Então, você tem um motivo que faz você levantar cedo, faz você trabalhar mais, quem sabe, faz você buscar alternativas para conseguir alugar a casa em outro lugar, então comprar uma casa em outro lugar para mudar de bairro. Então, o estresse, ele pode ajudar você a encontrar alternativas que sem o estresse, às vezes você se acomodaria e não buscaria estas mesmas alternativas. Se você continuar a fazer as coisas exatamente como fez, continuará a obter exatamente os mesmos resultados. É o princípio da flexibilidade da ação. Quer um resultado diferente? Faça algo diferente. Então, se você fizer as mesmas coisas, vai obter os mesmos resultados. O elemento controlador de um sistema é o mais flexível. Quanto mais flexibilidade você tiver, mais controle você tem sobre a sua vida, sobre as suas ações, sobre as suas decisões e sobre as coisas que estão ao seu redor. Se você é líder, da mesma forma, quanto mais flexibilidade você tiver em relação à sua liderança, mais você terá controle sobre aquele setor que você lidera. Setor em relação ao contexto e em relação às pessoas também. Todo comportamento foi útil no contexto onde ele foi criado. Se você executa um comportamento que hoje é inadequado, em algum momento, quando ele foi implantado, ele teve utilidade. Então, ele só está implantado porque alguma coisa nele é útil, foi útil e você pode alterar, você pode fazer um update nisso daí. Lembra do exemplo da criança birrenta que depois torna-se um adulto birrento? O responsável pela comunicação é o comunicador, porque comunicação é o que chega, não é o que sai. Com isto, é importante você trazer esta responsabilidade para si, para melhorar o teor da sua comunicação, a fim de ser melhor compreendido, compreendida. E a comunicação, ela é avaliada pelo resultado que ela produz. Como que nós podemos medir o resultado da nossa comunicação? Pela calibragem. Então você vai calibrando, ou seja, percebendo os detalhes, as microexpressões e também o feeling, né? O feedback também, aquilo que a pessoa vai comunicando para você de forma verbal e não verbal. E através disso você consegue medir a qualidade da sua comunicação. E se você não estiver vendo a pessoa, então através da audição. E se você não estiver ouvindo a pessoa, então através daquilo que a pessoa escreve. Seja como for, você sempre vai pegar o feedback, o feed de datas que a pessoa devolve para você a partir daquilo que você está emitindo a ela. Bem, é isso, espero que você tenha gostado desta aula, desta revisão com as pressuposições. Na próxima aula, nós falaremos sobre a acuidade sensorial, que é do micro e do macro. É uma aula relativamente curta e em sequência falaremos sobre o rapport, ok?
Então, no próximo vídeo a gente fala sobre acuidade sensorial, macro e micro, e depois a gente fala sobre rapport. Da minha parte, muito obrigado, sucesso, luz e paz, e até o próximo vídeo. Valeu!